Irmãos, a paz do Senhor. Quero dirigir esta palavra a todos os irmãos, a você que é um cristão, aonde essa palavra, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor Deus possa falar com cada um de vocês. Mas eu quero dirigir esta palavra especialmente a você que é um obreiro, uma obreira, você que é um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, você que tem uma função na obra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, um momento em que os templos estão fechados, um momento que nós estamos evitando aglomeração, nós não podemos receber visita e nem tampouco visitar ninguém. De maneira, irmãos, que estamos ficando muito solitários. E o ser humano não foi criado para viver sozinho. Ele é um ser social, ele é um ser sociável, porque isso está implícito na sua formação psicológica. Queridos, e diante disso, nós estamos ainda enfrentando uma crise sanitária muito tremenda. Nós estamos convivendo com um noticiário terrível, muito triste, que só fala em morte. Desligamos um jornal, mudamos para outro, vemos nas redes sociais, é só mortes, desemprego, crises, corrupção. Amados irmãos, e diante dessa situação, de tanta notícia, de tantas palavras ruins, palavras negativas, que embora sejam reais, sejam notícias, não é, de fatos reais, mas elas acabam dando a gente, interferindo em gente, influenciando a gente em um aspecto muito negativo, muito ruim. Então, eu diria, amados, que nunca nós como cristãos, nós como obreiros, precisamos de ouvir palavras boas. Nós estamos carecendo de ouvir palavras boas. Estamos diante de uma situação, de um enfrentamento de crises, em que nós precisamos ouvir uma palavra boa, uma palavra de Deus. Você, meu querido companheiro, obreiro, obreira, você que muitas vezes fica triste quando nós nos reuníamos, ou quando você se reunia na igreja, por não ganhar a oportunidade para pregar. Você queria sempre pregar, você gosta de pregar. Por que a gente está percebendo que muito poucos obreiros e obreiras têm participado das redes sociais, dando uma palavra de Deus, trazendo uma palavra de Deus, em um momento em que o Brasil, em um momento que cada um de nós, em um momento que famílias está precisando de uma palavra de Deus. E você tem uma palavra de Deus. Quantas vezes você lembra que você muitas vezes ficou triste, muitas vezes você ia preparado para pregar, querendo a oportunidade, e você não ganhou a oportunidade, e muitas vezes ficou triste. Agora todos nós temos a oportunidade de pegar o celular, de ir em um grupo, de ir para uma família. Nós temos no grupo Goma, no grupo da IBD, pessoas que normalmente estão pedindo oração, e eu sei que outras igrejas também têm os seus grupos, mas nós estamos vendo muito poucos irmãos, muito poucas irmãs enviando uma palavra. Aonde está a palavra de Deus? E eu quero citar algumas passagens, amados, de acontecimento que aconteceram, tá? Para que nós possamos entender como foi útil, como foi benéfico, foi inclusive a solução, aquele momento em que vários personagens se encontravam e eles precisaram da palavra de Deus. Primeiro episódio, primeiro exemplo, eu quero falar com vocês dois exemplos do rei Josafá. Quero falar mais ou menos aqui há 850 anos antes de Cristo. Este rei Josafá, antes dele ir para a guerra,
contra os sírios, ele foi ajudar o rei Acabe em uma batalha. E antes deles ir para a guerra, Acabe então foi consultar os seus profetas, que eram falsos profetas, profetas pagãos, chamados profetas Baal. E Josafá, um rei piedoso, ele disse: nós precisamos consultar a palavra do Senhor. Nós vamos para a guerra, mas nós precisamos consultar a palavra do Senhor. Então Josafá, ele disse lá em 1 Reis capítulo 22, versículo 7, ele disse: olha, eu preciso buscar, nós precisamos ouvir uma palavra do Senhor. Irmãos, só o Senhor, ele tem orientação, só o Senhor, ele tem palavra em que ele levanta, palavra que ele cura, em palavra que ele traz solução, em qualquer circunstância da vida, em qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. E o rei Josafá, ele fez a seguinte pergunta, dizendo assim: olha, não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Não podemos ir para a guerra sem primeiro consultar a palavra do Senhor. E este mesmo rei Josafá, em um outro momento, ele agora com mais 2 reis, o rei de Samaria, juntamente com o rei de Edom, eles uniram seus exércitos, 3 reis e 3 exércitos, e eles caminharam pelo deserto de Edom por 7 dias, porque eles iam guerrear contra os moabitas, a fim de restaurar, de retomar uma terra que o rei dos moabitas anteriormente tinha tomado. E naquela longa caminhada pelo deserto, eles esqueceram que no deserto não tinha água, a ponto de os soldados e dos animais, meus amados, já estar morrendo de sede. Então Josafá diz: porventura não tem aqui algum profeta do Senhor do qual nós podemos consultar? Foi então que alguém disse: ali está Eliseu, o homem de Deus. Então aqueles 3 reis, juntamente, irmãos, com os seus exércitos, eles foram consultar ao Senhor para que o Senhor pudesse trazer uma solução. Eles queriam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Querido, nós estamos precisando, eu como pastor, como ser humano, como um cristão, é muito bom de vez em quando ouvir uma palavra de Deus, receber do meu irmão, da minha irmã, não é? Uma palavra de Deus, receber dos meus companheiros, de ministério, uma palavra do Senhor, e ela vem em boa hora. A palavra do Senhor, ela é providencial. Amados, eu estou conclamando a vocês, a nós nos expormos mais, a levarmos mais a palavra do Senhor. Nunca o mundo, nunca o Brasil, nunca as autoridades estão tão carentes de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Em meio a tantas notícias, a tantas palavras ruins, a tantos dados de mortes, nós queremos ouvir aqui uma palavra de vida. Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida, você pode pegar o seu celular, você que é um obreiro, tá? Manifeste-se, profeta de Deus. Manifeste aí, mulher de Deus. Nós estamos precisando de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos ser somente aquelas pessoas que são pregadores de 4 paredes. Pega os vossos celulares, queridos e queridas, e envia para os vossos familiares, para amigos, para parentes, uma palavra de Deus, como esses reis aqui, eles estavam precisando. Glória a Deus. Estamos realmente precisando de ouvir a palavra do Senhor. Todas as famílias, é um momento de crise. Eu quero aqui terminar citando mais aqui 2 exemplos. É um exemplo, em um momento de crise moral, de crise religiosa, havia vários escândalos, desleixos, desmazelos, profanação para com as coisas de Deus. Nós temos aqui os exemplos da liderança religiosa na época do juiz, principalmente no momento de transição, que foi Eli, principalmente os seus filhos. E por causa
daquela liderança, por causa daquela liderança religiosa, o Senhor Deus, Ele parou de falar, o Senhor não se manifestava mais em visões. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz que a palavra do Senhor, naquela época, ela era rara e Deus não se manifestava mais em visão, por causa do crescimento do pecado. Queridos, queridas, nos diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, que diante de todo aquele ambiente pesado, aquele ambiente hostil, aquele ambiente pecaminoso, o adolescente, o jovem Samuel, ele ministrava perante o Senhor como um sacerdote. Ali nós temos um contraste. E chegou o momento em que o Senhor, então, Ele se manifestou àquele menino. No capítulo 3 nós temos que por 3 vezes o Senhor chamou Samuel pelo nome, e Samuel ainda não tinha recebido do Senhor uma manifestação como aquela, a ponto dele receber a orientação do sumo sacerdote, o experiente, o líder, o maior líder religioso, que Deus não falava com ele, e que Deus não manifestava com ele. Mas aquele homem, ele estava carente pela palavra do Senhor. Então o Senhor Deus, Ele manifestou a Samuel e trouxe uma palavra para Samuel, falando com Samuel o que ele iria fazer em tempos futuros. E nós temos aqui que aquele homem, o nome de Eli, que era a maior autoridade religiosa de Israel, a ponto de chegar e ordenar para aquele adolescente, dizer: não me esconda, não me encubra absolutamente nada, tudo que o Senhor me falou, me fale. Querido, eu acabei de falar de exemplo de 4 reis, de exércitos, que eles precisavam da palavra do Senhor. Agora eu estou falando da maior autoridade religiosa que havia na época dos juízes, que eles também estavam querendo ouvir a palavra do Senhor. E nesse tempo, amados, você, eu, nossa família, o Brasil, os nossos amigos, porventura, não estão eles necessitados de ouvir uma palavra de Deus, a palavra do Senhor? Eu quero encerrar no meu último exemplo, nessa pequena meditação. Eu quero citar para vocês, lá em Mateus capítulo de número 8, do verso 5 a 13, ali tem um centurião romano, nos fala que ele tinha um servo, ele tinha um empregado, e esse empregado, ele estava terrivelmente enfermo, e este comandante de 100 soldados, chamado de centurião, ele foi até Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, meu criado está terrivelmente paralítico em casa, ele está enfermo. Jesus disse assim: eu irei e vou dar cura, vou dar saúde. Ou seja, o Senhor Jesus se prontificou em curá-lo pessoalmente. Mas aquele homem, de forma humilde e demonstrando uma fé nunca vista em nenhum israelita, aquele homem disse: Senhor, não te incomodes ir até a minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas apenas envia uma palavra e o meu criado sarará. Apenas uma palavra, o meu criado vai ser curado. Querido, quantas pessoas enfermas, quantas famílias enfermas, que está precisando apenas que você pegue o celular, que você pega o seu celular, pega o WhatsApp, você não vai gastar nada. Você obreiro, você que gosta muito de pregar, mas lá nos púlpitos, você pastor, você evangelista, você homem de Deus, mulher de Deus, havia uma palavra, essa palavra pode mudar a situação daquela família. Glória a Deus. E veja só, irmãos, o Senhor Jesus enviou uma palavra de cura para aquele homem, e o criado sarou. O Salmo de número 107, versículo 20, o salmista louvando ao Senhor e relembrando dos milagres do Senhor, nos diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Nós estamos vivendo o tempo, irmãos, de enviar palavras de cura, palavra de libertação, palavra para poder livrar da morte. A morte, ela está já há 1 ano
reinando nessa nação, mas a palavra de Deus ela é mais poderosa. E nós precisamos enviar essa palavra que cura. Eu quero aqui então encerrar aqui a minha pequena meditação lendo um versículo no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, quando o Senhor tirou Israel do Egito, 2 milhões de pessoas, e eles se acamparam em um deserto, chegando até Mara. Mara, ali só tinha águas amargas, e o Senhor Deus fez um grande milagre. Ele sarou aquelas águas, tornando as águas potáveis, água doce. Mas ali o Senhor fez com o povo ali uma aliança, e deu instrução para o povo, e deu uma condição para aquele povo. No versículo 26 diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor Deus, ele se manifestou ao seu povo, dizendo, eu sou Jeová Rafá, ou seja, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Queridos, meus amados, meus irmãos, vamos nos tornarmos instrumentos do Senhor, nas mãos de Deus, para nós consultarmos ao Senhor e uns com os outros levar a palavra de vida, a palavra que levanta, a palavra que cura, porque o Jeová Rafá, o Senhor que sara, ele está do nosso lado. Tenham todos uma excelente noite. Oremos uns pelos outros e vamos enviar uma palavra de Deus. O Brasil precisa, nossos familiares precisam, eu preciso, certamente você precisa. Nos grupos das redes sociais, nós vemos que famílias precisam de uma palavra. Glória a Deus. Então, querido e querida, vamos então enviar a palavra do Senhor uns pelos outros. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.